Alô, alô, pessoal, beleza? Faz um tempinho que eu não gravo nada aqui, mas vamos lá. Bom dia a todos, tá? São 10h22 da manhã. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, fazer essa pequena live aqui. Eu prefiro fazer as lives do que os stories ficam picotando toda hora, tem que ficar segurando. Então eu prefiro fazer na live direto e salvo o vídeo aqui. Então, pessoal, o que eu vim falar sobre hoje? O que eu vim falar hoje? Qual o tema de hoje? Eu vim falar sobre ressignificação, tá? Basicamente, esse livro aqui, tá? Tem aqui os 6 passos para ressignificar, uma parte bem técnica mesmo, tá aqui na parte da programação neurolinguística, livro de Richard Bandler e John Grinder. Mas, na prática, o que seria, na teoria, o que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado para os acontecimentos que mexeram com você, tá bom? Então, aconteceu algo que lhe causou um certo trauma, medo, fobia, alguma coisa assim, você ressignifica, dá um outro significado para isso, tá ok? Na prática, como é que é? Bem difícil, tá? Não é tão fácil quanto falar, e eu vou ler aqui os tópicos, os 6 passo a passo, tá bom? Porque assim, conforme você já tem prática no dia a dia, você nem lembra os títulos do passo a passo, você simplesmente faz, executa em si mesmo, executa nos outros, dependendo do seu atendimento, porém você às vezes não utiliza os 6 passos que tem dentro do livro. Tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vi anteontem, quando saí com minha esposa e minha filha, nós fomos levar ela no Horto de Santos para poder brincar nas fontes e tudo mais, e tinha uma mãe que pegava o filho assim pelo braço e apertava e falava, vai brincar. Eu falei, nossa, antes era para de brincar comigo, e a mãe dos outros falou, vai brincar. E até comentei com minha filha, com a minha esposa, eu falei, nossa, o jeito que ela pegou o moleque pelo braço para brincar, tinha arrancado o braço do garoto. Aí minha esposa falou algo que é verdade. Ela falou, ela só tá dando o que ela tem, o que ela recebeu. E é fato, você não vai dar carinho se você nunca recebeu carinho, né? Tem como? Tem, através de uma ressignificação. E por que eu dei esse exemplo aqui? Porque a pessoa tem que entender o seguinte, ela tem que, essa mulher, essa moça, ela tem que ressignificar da seguinte forma: eu recebi isso na minha infância porque eram as condições, as ferramentas que meus pais tinham para demonstrar amor, talvez segurança. De que forma? Uma forma bruta, né? Eles queriam que eu me divertisse porque num determinado horário, porque eles tinham algo a fazer. E eles me pegavam pelo braço, assim como eu fiz com meu filho, e faziam brincar naquele momento, tá? Então, quando a pessoa entende que os pais dela só deram para ela o que eles tinham, ela entende isso, vira uma chave e fala, opa, peraí, eu perdoo meus pais, porque eles me deram aquilo que eles podiam me dar, tá? Só que eu não quero passar isso pro meu filho. Só que está tão enraizado, tá uma crença limitante tão grande, que ela não conseguiu notar para poder ressignificar. Então, para ela está agindo de forma natural. O que não deixa de ser uma verdade, tá? Aquilo está agindo de forma natural. Ela pega o filho e trata da forma como ela foi tratada. Ninguém dá o que não tem. Então, se ela não tem carinho, não teve carinho dos seus pais, ela não vai dar carinho. Se ela teve pouco carinho, ela vai dar pouco carinho, tá? E a ressignificação aos 6 passos é você pegar tecnicamente, passo a passo, executando. Como eu falei para vocês agora mais cedo, na prática você nem utiliza as 6 na sequência, ou então você troca a sequência, enfim. O importante é você entender o conceito, entender a ressignificação e praticar. E praticar não necessariamente você vai utilizar os 6 passos, beleza? Então vou dar uma lida aqui nos títulos dos 6 passos, não vou ler a execução dos 6 passos porque é bem comprida, tá? Então, passo número 1 é identifique o padrão X a ser modificado. Por exemplo, a falta de carinho que eu tive dos meus pais, tá? Passo número 2. Estabeleça uma comunicação com a parte responsável pelo padrão. Qual é a parte responsável? É a parte da comunicação? É a parte da agressividade? Qual é a parte que é responsável? Tá? Estabeleça uma comunicação com esta parte. Como eu disse,
na prática ela é diferente da teórica. Tá? Passo 3. Separe o comportamento padrão X da intenção positiva da parte que é responsável por X. Ficou complicado agora, né? Mas deixa eu explicar. O comportamento foi o quê? Pegar o filho de uma forma bruta pelo braço e arrastá-lo até a fonte. Tá? Esse é o comportamento. Agarrar o braço de forma bruta. O padrão tá sempre ali buscando agilidade. Né? Talvez ela quisesse buscar aquela agilidade ali. Vamos logo brincar porque eu tenho mais coisa para fazer. E da intenção positiva. A intenção positiva atrás disso era que fizesse com que o filho participasse da brincadeira com as outras crianças. Essa era a intenção. Então ela teve o comportamento agressivo, sem entender, comunicação não violenta também trata disso. Sem entender, o padrão que ela queria agilidade, e a intenção positiva era que o filho pudesse brincar. E o responsável por X. Tá? Então vai vendo. Não é tão fácil quanto parece ser, mas conforme você vai praticando, você vai entendendo melhor. Então fala assim, meu comportamento foi agressivo, minha intenção foi boa, foi fazer meu filho brincar, mas eu usei de um comportamento muito agressivo, quase arranquei o braço da criança. E 4. Capte uma parte criativa e gere novos comportamentos para concretizar sua função criativa. Ou seja, você vai capturar uma parte criativa sua, talvez musical, qualquer parte criativa, brincalhona, e aí você gera um novo comportamento, talvez em vez de pegar o filho pelo braço, simplesmente pegar pelo colo e balançando ele até colocá-lo na fonte. Tá? É um novo comportamento porque você usou a parte brincalhona, criativa da sua, né? Sua, minha, dela, enfim. 5. Pergunte à parte, está disposta a assumir a responsabilidade pelo uso de 3 novas alternativas? Aqui deram 3, tá? Mas geralmente trabalho com uma ou mais. Uma ou duas. Mas aqui eles falam 3 alternativas, tá? Você pergunte à parte responsável que gerou aquele comportamento de pegar pelo braço. Você está disposto a mudar, assumir a responsabilidade de agora pegar o filho com mais carinho, com mais diversão? E 6 é o teste ecológico. Você vai testar se isso funcionou ou não. E vai refazer caso não tenha funcionado. O que o livro não citou aqui, no título, no conteúdo pode ter até citado, que eu não lembro, que já faz tempo que eu li, que é você fazer o quê? A desassociação. Tá? Por exemplo, quando ele fala aqui, pergunte à parte, como você vai perguntar à parte se você não desassociou? Ou seja, o que é desassociar? É você se visualizar no ato que aconteceu. Por exemplo, se aquela mulher para e começa a se visualizar pegando o filho pelo braço da forma como ela pegou e colocando a força ali. Tá? Então ela desassocia, sai, está em terceira pessoa. Ela está vendo ela fazer isso. Ela não está em primeira pessoa, olhando o braço dela, ela está se vendo, está vendo o corpo inteiro. Então desassociou. É como se ela estivesse flutuando e vendo ela cometer aquele tipo de carinho com o filho para poder levar. E aí de fora, desassociada, ela começa a analisar e fala, será que eu não machuquei o braço do meu filho? Será que eu não poderia ter feito de outra forma? E começam a conversar internamente entre as partes. Ela e a parte que seria ela também, que agrediu, que agarrou o filho pelo braço de uma forma bruta. Tá? Então ela tem que desassociar. Tá? Como eu falei, são, novamente, passo a passo, que na execução você vai tratando conforme o seu paciente vai falando, ou você mesmo, você faz essa ressignificação consigo mesmo. Aqui o livro é muito técnico, tá? Então talvez o linguajar atrapalhe um pouco. Então teria que estudar as técnicas em si. Tá? Então, eu falei até agora a parte teórica da ressignificação, o que é ressignificar, por que ressignificar, né? Bem técnico mesmo, bem chatinho assim, isso é legal para quem curte PNL. Agora eu vou falar da importância da ressignificação e quando ela tem que ser executada. Tá?
A importância da ressignificação é que ela vai servir para você não entrar em certos estados emocionais, como depressão, como a raiva, como a tristeza profunda antes da depressão, né? Como o estresse, como a ansiedade. Por quê? Porque você vai sempre ressignificar aquilo. Existe um ditado muito bom que é: o que importa não é o que os outros fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Isso é ressignificação. Quando eu devo ressignificar? Todo momento. Todo momento. Todo momento mesmo. Você deve entender o seguinte: se aquela pessoa que trabalha contigo ela é ríspida, é grosseira, é estúpida, talvez seja, porque foi isso que ela recebeu a vida inteira, tá? Ela recebeu isso a vida inteira. Seus pais, avós, irmãos, que mais? Aí, colegas de trabalho, colegas de escola. Foi isso que ela recebeu a vida inteira. Só porrada, pancada, 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 pancada. E é isso que ela tem para dar, é isso que ela tem para te oferecer. Só que vai caber a você, tá? Somente a você, ressignificar isso, não essa pessoa. Essa pessoa, para ressignificar, ela vai precisar de um tratamento de inteligência emocional. Agora você, como eu disse, não importa o que fazem contigo ou comigo, importa sim o que nós fazemos com o que fazem conosco. Qual é a sua resposta? Sua resposta é de forma agressiva? Você vai pegar a pessoa pelo colarinho, levantar e estapear ou não? Você tem que estar sempre ressignificando. Sérgio, foi grosseiro, foi grosseira comigo. Ressignifique. Será que essa pessoa não está dando apenas aquilo que ela tem para oferecer? Será? Como eu posso ajudar essa pessoa? Um bom diálogo. Direto, sem voltas e voltas. Chega e fala: cara, fulana, é o seguinte, eu vou falar numa boa com você, sem grosseiro nem nada, é que você me tratou de uma forma que eu não gostei. Você falou isso e fez isso e aquilo. Eu não gostei, não me agradou. Eu sei que você não está aqui para me agradar, mas o mínimo que eu exijo, tá, é respeito. Então, para a gente se dar bem, por favor, me respeite, tá? E conversa de uma forma direta, tá bom? Sem violência, comunicação não violenta, tá? CNV. Conversa de forma direta também. Sem ficar: lembra aquilo lá que você disse há 2, 3 semanas atrás? Cara, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então você não vai perguntar para um agressor se ele vai lembrar, porque ele não vai lembrar. Se você perguntar para uma vítima, uma pessoa que apanhou, ela vai lembrar. Então, ressignifique todos os dias, todos os fatos. Eu vi um vídeo muito interessante pouco tempo atrás, ressignificando a perca, o luto. Porque tem pessoas que, infelizmente, acontece, estamos aqui de passagem, a gente perde uma pessoa muito querida, muito amada, seja pai, mãe, filho, filha, enfim, esposa, marido, e a pessoa ressignifica o luto. Como isso? Como é que a pessoa... Primeiro vamos entender o seguinte: o que é o luto? O luto é a dor da perca. Você não tem mais aquela pessoa do seu lado. Permanecer no luto é ruim, você não cresce. Isso pode gerar depressão. Quando você permanece no luto, você está mandando para o teu cérebro a seguinte mensagem: eu quero ficar aqui. Aqui eu sou o coitadinho. Aqui todo mundo me abraça. Por quê? Porque permanecer no luto tem uma intenção positiva. Qual a intenção positiva do luto? As pessoas têm compaixão de você, compadecem da sua dor. E se você não ressignificar isso, você vai ficar no eterno luto. Por quê? Porque as pessoas começam a te tratar de uma forma mais carinhosa. Ai, tadinho, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe. Ai, tadinho, ai, tadinho, ai, tadinha. E aí você gosta disso. Porque o nosso cérebro, ele é programado para nos trazer conforto, tá? Quanto menos energias gastarmos, melhor. Então, o vitimismo é basicamente a mesma coisa. Então, a pessoa vai: tadinho, tadinho, tadinho. Não estou dizendo que o luto é vitimismo, mas estou falando que funciona da mesma forma. E aí você tá nesse luto eterno. Você não sai do luto. E também sua vida não anda para frente. Agora, como você consegue sair deste luto eterno? Ressignificando. A partir do momento que você para de pensar: eu não tenho mais meu filho, eu não tenho mais minha mãe, eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais meu esposo, minha mãe. Para de pensar: eu não tenho. E começa a pensar, traz à sua memória os bons momentos que passaram juntos.
tá? Os bons momentos que passaram juntos. Quanto mais você focar na ausência da pessoa, mais no luto você permanece. Quanto mais você trazer à sua memória os melhores momentos, você sente uma saudade, mas porém com alegria. Por quê? Porque você está numa mescla de tristeza, porque não tem mais a pessoa, porém está alegre por causa dos momentos em que viveram juntos. Então a mãe que perde um filho precocemente acaba atrapalhando a linhagem, por exemplo. É sempre o filho, a filha, que enterra os pais, e ao contrário, isso prejudica muito mentalmente. Então quando a mãe coloca na cabeça, eu vivi bons momentos com meus filhos, com meu filho, minha filha, eu fui a melhor mãe que eu pude ser com as condições que eu tenho para dar o melhor que eu pude dar para os meus filhos. O pai, a mesma coisa. Quando você entende isso, quando você ressignifica isso, é maravilhoso, porque você para de ficar na tristeza profunda e você começa a sentir alegria pelo fato de ter sido a melhor mãe, o melhor pai que você podia ser naquele momento para o seu filho, para a sua filha. E a mesma coisa, quando você pede um pai, você foi o melhor filho. Lógico, tem aqueles filhos que não ligam para o pai, perdão, mas são exatamente aquilo que eles receberam do pai. Tá, meu pai me deu de tudo, meu pai... Por exemplo, aqueles pais que dão tudo para os filhos, tudo. O filho faz 18 anos, alcança a maioridade, o pai paga a habilitação, dá um carro para ele, uma moto, tudo. O que o pai não dá? O não, uma negação. Então o filho tem de bens materiais de tudo do bom e do melhor. Porém, não tem aproximação dos pais. Eu conheço casal que trabalha o dia inteiro e o filho tem tudo em casa e só não tem atenção dos pais. E talvez seja isso, na verdade, em muitos casos é isso que o filho quer. O filho ele mete uma tatuagem na testa para chamar a atenção dos pais. O filho ele começa a usar entorpecente para chamar a atenção dos pais. O filho começa a aprontar para chamar a atenção dos pais, porque dentro de casa ele não tem. Os pais são focados em trabalho ou em série de TV, ou novela, ou Big Brother, ou seja lá o que for, e não dá atenção para os filhos. Por isso que os filhos fazem o que fazem, para chamar a atenção dos pais. E quando o filho cresce, e o pai acaba chegando a uma certa idade, o filho coloca o pai no asilo, não tem aquela empatia, por quê? Porque o foco do filho agora é cuidar de si ou da família que ele gerou, assim como o pai fez com ele. E se o filho não ressignificar isso, tá? Depende do filho também, o filho não ressignificar isso, vai viver desta forma, e isso vai ser uma crença hereditária, vai passar para o filho dele, que vai passar para o neto dele, e isso não vai ser quebrado a não ser que alguém comece a ressignificar. Tá? Então se o filho ressignifica e fala, caramba, meu pai não me deu atenção, não me deu carinho, ele trabalhou a vida inteira para me dar as melhores condições e eu ter a saúde que eu tenho hoje. Tá? Então eu não posso julgar o meu pai pela falta de carinho, porque ele me deu o melhor que ele podia me dar, com as ferramentas que ele tinha para me dar. Tá? Então ressignifica isso. E aí você vai, quebra aquele gelo, aquela parede imensa de gelo que tem entre você e seu pai, e vai lá dar um abraço forte e gostoso para ele, porque ninguém é eterno. Tá? Ninguém é eterno. Então abrace seu pai enquanto você tem o seu pai, abrace sua mãe enquanto você tem sua mãe, beije muito, abrace muito seus filhos enquanto eles estão aqui. Tá? E ressignifique todos os dias. A ressignificação é diária, é constante, é a cada minuto, porque acontecem eventos a cada instante conosco. É você ir para o trabalho, não sabe se vai voltar? É você ir para o trabalho, é fechada no trânsito, ressignifique. É um dia estressante, ressignifique. Ah, o rapaz me deu o troco errado na padaria, ressignifique. Será que ele deu propositalmente? Ou será que ele está sofrendo uma pressão externa tão grande, ou mesmo pressão interna tão grande, que ele acabou se atrapalhando na contagem? Qual a sua opção? Voltar gritando, chamando ele de ladrão? Ou voltar dizendo, moço, você errou aqui na contagem, está faltando X? É tudo ressignificação. Ressignifique o seu ponto de vista. Tá? O problema é que o ser humano se tornou muito juiz, muito carrasco. Ninguém hoje em dia pode errar, que vem a cultura do cancelamento também. A cultura do cancelamento vem para apodrecer mais ainda a mentalidade humana. Tá? Isso que é a cultura do cancelamento, é apodrecer. Porque tornou-se muitos leões que estão por trás de uma câmera como juízes.
Então as pessoas vêm e batem o martelo, você está errado. Vou dar um exemplo aqui. O ator do Val, do Mamãe Falei, ele errou completamente. Foi escroto demais. Fez o que fez. Não apoio. Foi um babaca mesmo o ator do Val. Porém, a internet caiu matando nele e muitas outras coisas tão ruins quanto a dele passaram batido. Né? Então você foca em ser juiz apenas nisso aqui. Por quê? Porque já não te agrada. E aí vem aquela cultura do cancelamento e muitas coisas ruins, tanto quanto a que ele fez, acabou passando batido, ileso e ninguém se tocou. Por quê? Porque você está muito ocupado sendo o juiz de todos. Né? Então para com isso, ressignifica. O cara foi um babaca, o cara foi um escroto, foi tudo isso. Concordo com você plenamente, se você pensa dessa forma. Mas vamos ressignificar. Foi um momento que aquele cara demonstrou quem realmente ele é, porque ele estava vivendo um personagem até agora, e que agora ele vai ter uma lição de vida. Eu espero que tenha uma lição de vida, eu espero sinceramente que ele possa mudar o seu comportamento. Não só ele, como todos. Tem gente que realmente, existem pessoas que a gente perdeu a esperança, perdeu a expectativa, mas larga nas mãos de Deus e vai. Agora o que cabe a você é ressignificar. Por exemplo, eu achei que foi um escroto, porém eu ressignifiquei dizendo, cara, isso aí não tem que me abalar. Não tem que me abalar. Foi um escroto, foi. A justiça vai tratar da forma como tem que ser tratada. Pronto. Não fiquei pensando nisso o dia inteiro, postando coisas, falando sobre ele. Esquece. Ressignifica. E eu estou dando um exemplo bem banal aqui. Pode ser qualquer outra coisa. Na verdade, a gente usa mais para o lado pessoal e profissional. Conosco. Tá? Conosco. Aconteceu alguma coisa contigo? Ressignifique. Aconteceu alguma coisa pessoal com você? Pai, mãe brigou, filho desobedeceram? Ressignifique. Tá? Procure saber qual a intenção positiva disso. Tudo tem uma intenção positiva. Seu filho não lhe obedece. Qual a intenção positiva dele para com isso? Se ele não te obedece, é porque tem alguma intenção positiva nele, que ele enxerga isso, para que não faça ele te obedecer. Talvez ele não te obedeça, porque a intenção positiva é não obedeça para que sua mãe dê mais tempo, sua mãe ou seu pai dê mais tempo de atenção para você. De que forma? Gritando com você, chamando sua atenção, brigando com você. É ruim, mas é um tempo que você destina a fazer isso. É um tempo que você separa para brigar com seu filho, para chamar a atenção do seu filho. Tá? Então talvez a intenção positiva dele seja essa. Realmente aprontar, não fazer as coisas que tem que fazer, não fazer o dever de casa, não forrar a cama, enfim. Por quê? Porque assim ele consegue mais 10 minutos de atenção sua para com ele. Porque se ele fizesse tudo no horário que você pede, você iria ignorá-lo. Porque ele já executou, então você ia pegar o seu smartphone, ia ficar o dia inteiro no Instagram, qual o nome disso? QI, TikTok, ficar vendo videozinhos e não dá atenção para o seu filho. Então entenda, por que ele tem esse comportamento? Saiba ressignificar. Procure saber a intenção positiva por trás disso. Beleza? Então é isso, pessoal. É um vídeo, não sei o tempo que eu já estou aqui falando, não consigo verificar aqui, enfim. Mas espero que vocês tenham entendido o poder da ressignificação, a importância da ressignificação e o quanto você deve ressignificar o tempo todo, beleza? Tá mais, pessoal? Fui!